Pronto, muito bem. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Nós estamos aqui, então, hoje reunidos para fazermos a banca de defesa de doutorado do meu orientando, Sérgio Ricardo Perassoli Júnior, da UFSCar, que vai defender hoje a tese de doutorado intitulada Logos e Ea, a individuação junguiana na obra de J.R.R. Tolkien. Eu começo, então, agradecendo aos colegas que aceitaram participar dessa banca, aos arguidores, colegas de longa data, com quem eu tenho tido o imenso prazer e a oportunidade de compartilhar momentos como esse, né, momentos em que podemos trabalhar juntos, podemos nos reencontrar. Então, gostaria de agradecer a professora Renata Filipov, a professora Karen Kolobeff, ao professor Álvaro Hattinger e ao professor Alexander Meirelles da Silva, por terem aceitado esse convite de estarem aqui, por terem aceitado compartilhar suas experiências, suas leituras, com todos nós, mas principalmente com o Sérgio, né, que chega aí ao final de uma longa jornada do doutorado, já tendo passado também pela jornada do mestrado, né, e nós, como estudiosos de Tolkien, tendo em vista que o trabalho do Sérgio é sobre Tolkien, sabemos o quanto a questão da jornada é importante no universo desse escritor, no universo deste autor. E, de uma forma ou de outra, o trabalho do Sérgio é justamente sobre isso, né? Justamente sobre essa jornada, só que uma jornada psicológica, né? Então, eu agradeço imensamente a banca, agradeço a quem está aqui nos assistindo, que veio prestigiar o Sérgio, amigos dele, familiares dele, orientandos meus, alunos meus que, porventura, estejam aqui assistindo a esse momento especial para o Sérgio, tá? Então, assim, eu inicio a banca, né, de defesa, e agora, né, nós precisamos fazer uma... Quem é que começa a arguir primeiro? Não sei se nós seguimos a ordem estabelecida, né, pela UFSCar, ou se a gente segue o protocolo. O que vocês preferem? Se a gente for seguir o protocolo, clássico protocolo, é o Alex quem argue primeiro, que ele está mais longe. Aí depois vem o Álvaro, que também está mais longe. Aí vem a Renata e a Karen, certo? Essa seria a ordem protocolar. Mas podemos fazer diferente também ao critério de vocês. O que vocês acham? Onde a Renata está? Renata está em São Paulo. Então é mais longe do que Rio Preto. Eu posso começar, Ciro. Na verdade, eu tenho, como eu já participei da qualificação, né, eu tenho muita pouca coisa para falar aqui, quase nada. É mais elogio, né? O que eu tinha para falar foi na qualificação. Perfeito. Assim, então, sobra tempo até mesmo para o Álvaro, para a Renata e para a Karen terceiras considerações. Perfeito, Alex, maravilha. Então, assim, eu vou também adotar, gente, um parâmetro mais ou menos, como são 4 pessoas, né, para falar, 4 arguidores, e o Sérgio vai precisar responder a cada um de vocês, é claro. Se a gente puder dar uma controladinha no tempo, de fazer uma arguição de mais ou menos meia hora cada um, meia hora, 40 minutos, né? Se for possível, seria o ideal, para que a gente não se estenda, né, por muito tempo e não fique muito cansativa a banca para todos nós, para o Sérgio e para quem está assistindo, tá? Então tá, vamos começar com o Alex. Depois, então, eu vou considerar São Carlos como referência, tá, Álvaro? E aí fica difícil, porque São Carlos é exatamente no meio do caminho entre São Paulo e Rio Preto. Então tá, vou fazer assim, vou passar a palavra para o Alex, depois para a Renata, depois para você e depois para a Karen, tá ok? Então, vamos fazer dessa forma. Então, eu passo a palavra ao professor Alexander Meirelles da Silva para fazer suas considerações, arguição,
ao Sérgio. Beleza, então boa tarde mais uma vez, a banca, pessoas queridas que mais uma vez eu encontro aqui virtualmente, já tantas vezes encontrando, já virou encontro de fato, nem precisa mais se mencionar que é encontro virtual, porque o prazer de estar com vocês transcende essa questão espacial mediada pela tecnologia, né? Tá, boa tarde também aos presentes, agradecer pela presença aqui nesse momento importante para o Sérgio, colegas quanto familiares. Começar agradecendo ao Sérgio pelo convite para estar aqui mais uma vez, né, que eu estive na qualificação, né, já na ocasião já tinha elogiado a qualidade do trabalho desenvolvido, né, já estava muito claro o propósito, a jornada que você queria empreender, né, e nesse processo também agradecer ao Cido pela renovação do convite para poder estar aqui e também pela orientação do trabalho, tá? É uma tese curta no sentido de número de páginas, né, em virtude que eu vejo aí, uma das últimas que eu participei, inclusive, tinha 380 páginas, né? Mas o que é interessante aqui é que eu considero que ela é curta, mas ela não tem excesso, ela não tem gordura, ela vai direto ao ponto e trata especificamente e bem do tema que você propôs, tá? Então, Sérgio, desde já parabéns pela condução do trabalho. Como eu falei, eu tenho mais comentários até do que propriamente pontos a serem colocados, né? De texto, parte do texto mesmo, só anotei duas questões, além do experienciar, né? Que você já falou aí, né? Mas mas fica desde já o elogio. Uma das coisas que me marcou muita atenção, Sérgio, é o seguinte, porque, e você comenta isso em diferentes momentos do seu texto, é de que a gente está tratando aqui de dois níveis, né, do que a sua pesquisa abarca. Você trata da individuação, e no primeiro momento ela aponta para, vamos dizer assim, individuações individuais. Vou falar assim, tanto de personagens quanto de objetos, né? Você cita a questão da espada, você cita a própria questão do anel, você cita a questão dos personagens, mas também isso é muito interessante porque ela alcança uma outra dimensão que é de alcançar a estrutura da obra de Tolkien, tá? Então, eu gosto de destacar essa questão, por quê? Porque a gente está aqui num trabalho acadêmico, né, que é voltado inicialmente para poder fazer essa investigação acadêmica, que é típico de curso de letras, né? Mas também, Sérgio, o seu trabalho ele tem uma outra dimensão no sentido também de para quem quer produzir texto de fantasia. Eu destaco isso por quê? Porque nos últimos tempos eu venho me debruçando também, né, nesse campo de produção de texto e tudo mais, produção de texto fantástico, e uma das perguntas recorrentes é sobre isso, né, do que exatamente se constitui a fantasia? O que se distingue a fantasia do horror, da ficção científica, por exemplo, já que hoje mesmo a gente vive uma fluidez de gêneros, que a gente tem fantasia científica, a gente tem fantasia sombria, né, dark fantasy, né, normalmente conhecida. Mas o seu trabalho estipula bem parâmetros para que a gente possa considerar essa que é uma das mais antigas, né, ao lado do horror, das vertentes do fantástico, tá? Então ele tem essa dimensão também porque ele dá ou seja, ao escrever fantasia, tem em mente que a gente está falando de um processo, de uma experiência. Isso é algo que Farah Mendelssohn, Brian Terberry, dentre outros teóricos de tanto teoria quanto de escrita de fantasia, eles abarcam, né, que a gente está falando a experiência, o escrever de fantasia, ele é muito conectado à questão da experiência, e nesse ponto, o que normalmente é explorado é o monomito do Sophie Campbell, né? Mas aqui você trata da mesma questão, mas uma perspectiva mais aprofundada. Você vai no cerne do que move isso, né? Então, ou seja, o que você está propondo aqui, ao propor uma análise a partir dos arquétipos, da aplicação junguiana, da individuação, você está mostrando um how to do, né? Um como fazer, como escrever fantasia, tá? Então, nesse ponto, te parabenizo por um trabalho, ou seja, que vai ter, de fato, uma aplicabilidade não apenas para estudos acadêmicos, mas também para produção de texto de fantasia, tá? Então, já fica parabéns para você e também para o Cido, tá? Tem uma questão aqui, ô Sérgio, que eu gostaria só que você comentasse comigo, que é o seguinte, na página 24,
Você tá naquele processo de levantar a questão dos arquétipos e tudo mais, ok? Um percurso muito competente. Agora, tem uma questão aqui que eu vi de você, tá? Porque na 24, você tem um momento, deixa eu botar até aqui no texto, deixa eu botar aqui no texto para eu poder te guiar exatamente onde é que ele está, esse trecho. Assim, bem no começo, bem lá no incisinho da página, você fala o seguinte: é importante ressaltar que os arquétipos não são imagens ou ideias hereditárias, como muitos críticos da teoria junguiana afirmaram. De certo modo, o arquétipo está relacionado com a organização inata e com a constituição anímica natural dos seres humanos. Beleza, eu até anotei aqui uma questão. Eu pedi duas coisas para você aqui que você citasse brevemente no texto, tá? Não precisa ser agora no texto. Quais outros teóricos junguianos destacam essa questão dos arquétipos não são imagens, são imagens hereditárias, são imagens ou ideias hereditárias. Eu estou comentando isso por quê? Porque normalmente, e você sabe disso porque você passou pela sua pesquisa, essa que é a ideia corrente, né? Tem essa visão de que os arquétipos são imagens herdadas e tal. Só que aqui, ao mesmo tempo, isso que eu sei que você explicasse, é de que, na tua explicação, a tua explicação parece que é a mesma coisa. Você está falando que, ou seja, a explicação que você dá a ideia de que, sim, os arquétipos são imagens herdadas, né? São imagens hereditárias. Gostaria que você explicasse aqui, já que no texto, no meu ponto de vista, não ficou tão claro, o que você quer dizer aqui, tá? Então, esse é um ponto, tá? E, novamente, tá? As colocações sempre são no sentido de que o trabalho fique bem claro, principalmente para a molecada da graduação e do mestrado, que vai consultar o seu trabalho, e também para escritores e escritoras. Esse é um trabalho que eu vou ter prazer de recomendar para quem quiser escrever fantasia, tá? Mesmo porque a fantasia épica, né, que quando se pensa em fantasia, é o primeiro conceito, é um dos primeiros tipos de fantasia que vem na cabeça, que é a fantasia épica, que é a que você está tratando aqui, né? Ela abarca o seu trabalho abarca isso, tá? Ou seja, eu quero saber de você isso. De fato, você está dizendo que que os arquétipos não são imagens ou ideias hereditárias, tá? Mas depois você fala que o arquétipo está relacionado com a organização inata e com a constituição anímica natural dos seres humanos. Show. Beleza, mas me explica exatamente o que você quer dizer aqui, que distinção é essa, tá? Sobre isso, para poder ficar bem claro, tá bom? Se quiser responder agora, Sérgio, tá beleza, porque eu só tenho essa pergunta para você. Tá certo, então. Primeiramente, obrigado, professor, pela leitura e pelos comentários e pelos elogios. E a questão de não ser uma imagem hereditária, é o próprio Jung que coloca isso nos textos, porque quando se diz que é uma imagem hereditária, isso pode ser entendido, né, e foi entendido num ponto de vista meio lamarckista, né? E que era uma ideia já defasada na idade dele, né? O que se tem é o pensamento darwiniano, né? Então, essa ideia lamarckista que ele tentou evitar quando ele falou isso era para aqueles que estavam estudando ali, né, a questão do arquétipo, não compreendesse assim a imagem, por exemplo, o herói. Então não foi alguém que escreveu sobre o herói e aquilo se passou de alguma forma geneticamente para os descendentes, né? Que seria nessa visão seria uma ideia lamarckista, né? Então iria contra ao que era o pensamento mais moderno da época, que era o darwinismo. Então, quando ele quer dizer que não são ideias hereditárias, ele está dizendo que o que é hereditário é simplesmente o aparato biológico, que é o mesmo, né, em todos os locais, em todas as raças, em todas as culturas. Então, o cérebro, né, a constituição biológica
do cérebro humano vai ser igual, e isso vai criar possibilidades, né, que ele até coloca isso, né, que o arquétipo é a possibilidade inata de se criar determinadas imagens semelhantes, né? Então, esse aparato biológico ele vai apresentar a possibilidade inata dessa replicação, né? Então, aí vai ter a questão também tipo, das duas correntes. Alguns acreditam que o arquétipo ele vai aparecer espontaneamente, né? Então não há nenhum tipo de não há nenhum tipo de contato entre duas culturas, e uma narrativa com a questão do edípica, por exemplo, vai aparecer porque isso faz parte da constituição psicológica dos seres humanos, né? E a outra vertente acha que foi tudo transmissão, né, transmissão cultural, geográfica, e o fato do arquétipo ser tão corriqueiro é porque ele consegue expressar os dramas inconscientes, as questões psicológicas, de um jeito mais satisfatório. Aí, se você pensa numa questão darwiniana, você vai falar que os arquétipos eles são mais aptos, né, a traduzirem essas questões, eles têm um impacto psicológico maior, então eles vão sobreviver, né, entre os outros tipos de mito que tem nesse pool, né, usando o termo darwiniano, o termo de genética mesmo, nesse pool de narrativas, digamos assim. Então, seria mais ou menos essa a diferenciação. Ele não quer dizer que a imagem, aquilo que aparece no texto, assim, que você consegue ler, né, ou uma imagem da arte, por exemplo, não quer dizer que aquilo específico é hereditário. O que é hereditário é a constituição psíquica dos seres humanos, e isso vai impactar na produção, então por isso, na produção artística, então por isso que você vai ver padrões tão semelhantes assim em diferentes culturas, em diferentes tempos. E isso na teoria junguiana ele sempre chama de arquétipo, mas em alguns momentos ele faz uma diferenciação. Ele diz que a imagem arquetípica é aquilo que aparece no texto, e o arquétipo mesmo seria essa parte da constituição comum, né, desse aparato biológico comum. Então, ele faz essa distinção, mas 99% das vezes ele coloca arquétipo, e aí o leitor tem que entender qual é o contexto que ele está falando, né? Não sei se eu consegui responder mais ou menos a sua pergunta. Sim, sim. Agora eu vou te indicar o seguinte, eu penso que, para ficar até mesmo mais claro, principalmente que esse é um trabalho que você te consulta, coloca isso. Quando você coloca, como você diz que o que você está querendo dizer é que a visão animista se opõe à visão lamarquista e darwinista, coloca isso no texto aí, coloca esse detalhe. Se for o caso, bota uma notinha de rodapé, que aí acho que comporta bem aqui, tá? Inclusive porque se um mestrando, um graduando, uma graduanda, também quando for se deparar com esses mesmos, quiser trabalhar com a questão dos arquétipos, então ela vai estar ciente de que também tem essa perspectiva e que você está apresentando já a visão que o Tolkien de fato utilizou, né? A visão que você está usando aí para analisar o Tolkien. Então, acho que vale a pena aqui você esclarecer, porque fica aberto, tá? Quando você fala que muitos da crítica junguiana afirmaram, show, mas quem afirmou e o que eles afirmaram? Então, aqui acho que cabe colocar, aqui no texto mesmo, Lamarckiste, darwinista e tal, beleza? E no rodapé você explica brevemente isso, que aí você sana essa possível dúvida, tá? E ajuda mais ainda quem valida o trabalho, tá certo? Tá certo. Beleza. Tinha umas questões de... Na página 66 tem uma aspas duplas que está lá sobrando, mas, pô, isso daí é... Pelo amor de Deus, né? Um trabalho desse aqui, eu não vou ficar enchendo o saco com aspas duplas, tá?
E por incrível que pareça, Sérgio, como eu comentei, né, como eu estava na qualificação, é isso. É isso que eu tenho para o resto do trabalho. Eu fiquei muito. Tem coisas que eu fui lendo no seu trabalho que assim, eu não tinha notado nas minhas leituras de Tolkien. Tá? Então, isso é uma coisa que muito me agradou. Eu fico muito feliz quando venho para a banca para aprender também, não apenas para poder passar. Tá? Então, no caso do seu trabalho, essa questão de como que a abordagem que você fez, como eu falei, né? A gente não está falando só de processo de constituição de mundo, mas também ele se aplica para a constituição de personagens, né? De personagens e de objetos vinculados a esses personagens. Então, acho que aqui a gente está falando de fato de algo que vai contribuir de forma decisiva no processo de constituição de mundos de fantasia, tá? Eu tenho uma provocação para você, que não está no teu texto, você não tem obrigação de nada de você saber isso, mas eu queria te provocar com o seguinte: até onde, para você, o Tolkien estava ciente disso? Ele deixa antever isso numa carta, em algumas cartas e tudo mais, mas para você, até onde, ou ele mesmo, já que a gente está falando de arquétipos e tudo mais, ele sintonizou justamente nessa que já estava sintonizado, né, até mesmo com as pesquisas e tudo mais, né, mas até onde de fato ele foi um processo natural, ou o que você acha até onde foi proposital? Aí eu só estou te provocando mesmo como alguém que ficou encantado com a leitura do teu texto. Olha, como assim eu procurei ir nas cartas, tudo do Tolkien, e eu não encontrei nenhuma evidência, né, de que, por exemplo, ele tinha lido Jung. Então, assim, como eu não tenho essa evidência, eu imagino que foi algo mais espontâneo mesmo, né, talvez das leituras, né, que ele tenha feito na vida acadêmica dele, né, que há grandes chances de também serem as mesmas leituras que o Jung fez, né, e aí eu também, para falar da própria questão, eu acho do arquétipo, né, é aquilo do que é coletivo que está esperando alguém perceber, né, Ficou baixinho, Sérgio. A questão do coletivo, né, que eu imagino que são essas ideias dos arquétipos do inconsciente coletivo que alguém alguém em determinado momento vai perceber e vai registrar isso, né? Imagino que tanto o Jung quanto o Tolkien eles perceberam e fizeram pesquisas paralelas, né? Acho que por isso que você encontra tantas questões semelhantes, tanto no pensamento junguiano, na questão dos arquétipos, né? Do herói, no livro Símbolos da Transformação, né? Que você comentou que tem essa questão de ser uma aula de fantasia. Esse livro do Jung também é uma aula de fantasia, né? Símbolos da Transformação, que ele vai colocar também a questão do herói, vai trazer vários personagens, né? E vai explicar as questões psicológicas que estão por trás disso. E aquilo é muito parecido, muitas vezes, com o que o Tolkien faz no Senhor dos Anéis, né? Mas eu imagino assim que seja muito mais deles estarem traduzindo partes muito semelhantes da psicologia do ser humano, né? Porque, como eu disse, eu não achei documentos, não achei nada que indicasse um diálogo entre os dois, sabe? Então... Mas sim, perfeito. Não, perfeito, perfeito. Não, por que eu estou te provocando com isso? Porque é o seguinte, que por vezes, até o próprio lugar de Tolkien, ele é questionado, principalmente por escritores mais jovens, que alguns deles enxergam que a leitura de Tolkien é um pouco maçante, tem alguns que falam que eles lembram e até cai no sono, tá? Mas isso é importante, o seu trabalho, no sentido de quê? Porque da mesma forma que ninguém escreve um romance de vampiro sem remeter a Drácula, mesmo que seja para descer o pau, mas da mesma forma ninguém escreve fantasia no caso que fantasia épica, sem remeter ao trabalho de Tolkien, tá? Então,
Eu falo isso porque também tem essa questão do seu trabalho, de atestar de como é que ele apresenta Você foi no CERN, né? Ele apresenta os princípios dos arquétipos, os princípios da individuação para poder criar fantasia, o mundo mitológico dele, né? Então, ou seja, é de fato uma obra definitiva da fantasia. Por isso que restaura, ou seja, seu trabalho, ele reitera a importância que o Tolkien tem para a literatura de fantasia, tá? É o que eu sempre falo para o pessoal, né, que eventualmente critica. Você pode até não gostar, porque o ritmo é outro, né? Hoje em dia. O ritmo é outro hoje em dia, mas a questão a questão da descrição, das longas descrições e tal, mas ler é se envolver. Então, em fantasia, a gente está falando de um processo de experiência. Experiências, a palavra está dizendo, tem que ser experimentadas. Então, é isso que o Tolkien oferece na leitura dele. Tá? Então, o seu trabalho reitera essas questões, né, de um processo, de fato, de você refletir sobre cada passo dessa jornada. Tá? Então, mais uma vez, Sérgio, parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns também ao Cido pela condução da orientação. Tá? Mas é isso, eu tinha feito algumas questões aqui, poucas, da condução. Como eu falei, eu gostei bastante do momento em que você também leva a sua análise para a questão dos personagens, né, da condução da espada, né, que é uma coisa que, por exemplo, nunca me tinha atentado, né, de como é que a própria espada também passa pelo processo, né, tem a jornada da espada. A espada também tem, ou seja, que a gente não está falando só de objetos animados, mas também de inanimados, né? Muito bom. É isso, Sérgio, parabéns, tá? Nem preciso dizer que por mim tu já está aprovado, tá? Então, parabéns pelo trabalho que realmente preenche lacunas na pesquisa acadêmica e também na escrita criativa de literatura fantástica no Brasil, tá? É isso, Cito. Obrigado, professor. Alex, muito obrigado pela sua contribuição, pelas suas palavras. Maravilhoso, obrigado. Fico muito feliz que você considere o trabalho do Sérgio dessa forma. E eu, como orientador, já preciso dizer logo de cara, né? Desde já, eu sei que eu vou me emocionar no final, vai ser um escândalo, né? Já esperem por isso. Enfim, mas o Sérgio foi, né? Eu já não considero mais ele meu orientando. Foi um orientando exemplar, em todos os sentidos. Então, todos os méritos que você apontou no trabalho dele são exclusivamente dele. E então, assim, eu passo a palavra à querida Renata Filipov para fazer suas considerações. Renata. Só interromper um minutinho só, Renata. O Cido, só para avisar que se por acaso desligar a câmera em algum momento, é porque a internet aqui também é instável, tá? Então, quando eu desligo é por poder ficar aqui, senão eu caio, tá? Obrigado. Bom, então, em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite, dizer boa tarde a todos, antes de mais nada, né, a todo mundo que está aqui presente, ao Sérgio, aos queridos amigos / colegas, dizer que é muito bom estar com vocês, ainda que todo mundo na janelinha ainda, mas queria agradecer pelo convite de vocês dois, né, eu não acompanhei o trabalho antes, né, Sérgio, embora eu já conhecesse você, né, da disciplina, né, que você cursou lá com o Ciro e comigo, né, em 2019, um pouco antes desse caos que hoje nós ainda experienciamos, né, mas é que é muito bom estar aqui com vocês. Eu vou tentar ser o mais concisa que eu conseguir, embora eu tenha um problema que vocês sabem bem, que é de ser extremamente prolixa, aí eu tento me ater ao meu script, eu perco a linha e vou falando, então me cortem, me mandem ficar quieta na hora que for adequado, por favor. Como eu não acompanhei, Sérgio, o seu trabalho da qualificação, da época da qualificação, pode ser que eu faça algumas considerações e faça algumas indagações que você me diga, Renata, não se aplica. Tá? A gente já passou por isso, decidimos não trabalhar com isso, decidimos não lidar com tal aspecto, enfim, então como eu estou entrando agora no trabalho, é possível que eu faça algumas
considerações que realmente você simplesmente diga, estou refutando, bola para frente, tá? Fique super à vontade. Eu fiz a minha divisão aqui de arguição, como eu costumo fazer, em 2 blocos. Primeiro, comentários gerais sobre o todo do trabalho, e depois alguns comentários específicos, página a página. Há coisas que eu anotei aqui que eu não vou mencionar aqui hoje, depois de ouvir o Alex, certas coisas eu não vou falar, porque não há necessidade, e também porque temos ainda o Álvaro e Karen para falar, não quero esgotar a questão, mas depois, Cido, eu vou mandar para você, como eu faço, tá, os comentários, e o próprio texto, Sérgio, a sua tese, eu fiz alguns comentários, algumas anotações no corpo do texto também, do PDF, e depois eu vou mandar, Cido, para que vocês possam olhar, e aí, de repente, possa ajudar na revisão final antes do depósito do trabalho, tá? Então, eu vou falar de algumas coisas, mas nem tudo. Bom, começo elogiando, assim como o Alex também elogiou, por um trabalho que é muito inovador, né? Traz uma série de questões ligadas à obra de Tolkien que eu também nunca tinha visto ser feito. Então, acho que a forma como você lidou com o universo tolkiano me parece bastante instigante e bastante inovadora também. Então, como o Alex já apontou, eu repito aqui, faço minhas as palavras do Alex, de ver as questões, né, dessa individuação na obra como um todo, né, como se a própria obra estivesse num grande processo de individuação. Isso me parece muito inovador. Por outro lado, resgata, e isso é importante dizer, uma longa tradição. Uma tradição que é muito anterior, inclusive, ao próprio Jung, que é uma longa tradição de estudos que entrecruzam textos literários e psicanálise. O próprio pai, considerado o pai da psicanálise, o nosso Freud, já fez isso, né? Para lidar com as questões de histeria, etc. e tal, ele foi se reportar a obras literárias. Então, acho que é importante, né, mencionar que, sim, o seu trabalho é muito inovador, mas ele está numa esteira de uma longa tradição, né? Não é uma crítica, é só uma ressalva que eu faço, que eu acho que é importante ser mencionada, né? O seu texto é muito bem construído e escrito. Eu confesso que foram poucas as vezes esses anos todos em que eu tenho participado de bancas, em que eu me deparo com um texto tão bem escrito. Há uma coisinha aqui, outra ali, há o experienciar, há duplas aspas, há um parágrafo que não tem um ponto final, sempre há, né? Mas isso é de menos, o seu texto flui, apesar de extremamente denso, e é interessante isso, paradoxalmente denso, conciso e bem desenvolvido, né? Então, é algo que eu gostaria realmente de salientar e de usar como argumento para parabenizar você, porque realmente o seu texto é muito bem construído e escrito, com raríssimas questões a serem vistas depois que uma revisão resolve. E provavelmente você já achou, inclusive relendo para a defesa de hoje. A sua pesquisa mostra uma grande erudição, que também não é algo que a gente tem visto nos últimos tempos, nem em doutorados. O que tem de doutorado por aí, que na verdade faz resenha do que já foi feito, né? Que traz um aspectozinho e dá a entender que é assim, descobrindo a roda, e você acha que está descobrindo uma roda aí, tá? Então, a sua pesquisa mostra uma grande erudição ao trazer de forma bem costurada diferentes questões, diferentes ramos do conhecimento. Textos teóricos sobre psicanálise analítica junguiana, que por si só já é uma área densa. Eu sei que você trabalha com psicanálise, você é psicanalista, mas não é fácil lidar com esse universo, e você lidou muito bem. Textos teóricos sobre estudos literários, principalmente Fry e Bachelard. Né? Muitos exemplos literários para ilustrar os conceitos. O tempo inteiro, os exemplos literários abundam no seu texto, de diferentes tempos, diferentes literaturas. Então, de Tolkien, sim, mas passando por grandes mitos gregos, por Homero, chegando a Fernando Pessoa e seus heterônimos, e por aí vai. Então, uma erudição, uma costura interessante, tá?
A pesquisa, o texto em si, embora conciso, ele é bastante denso, como eu falei, e bastante profundo. Só que em alguns momentos, para quem não é do ramo da psicanálise como eu, embora eu tenha transitado um pouco pela psicanálise lá no meu mestrado, né, numa outra encarnação minha, eu lidei um pouquinho com a questão do onírico em Poe e Baudelaire, então eu tive que ler Jung, me enfiei nesse buraco, mas eu não sou psicanalista, não tenho formação, então há, por um lado, né, muitos exemplos, muitas explicações, muitos conceitos, mas eu confesso que há vários momentos em que, por mais que você tenha feito um esforço de explicar, de exemplificar, para mim, que não sou do mundo, né, não sou do babado, não sou desse ramo, confesso que ficaram herméticos. Então, há alguns momentos que talvez precisassem ser um pouco mais explicados. Eu não vou dar exemplos aqui, mas eu acho que se você olhar o seu texto, você vai perceber isso. Até porque há um certo vai e vem. Você vai, fala de um conceito, aí de repente você volta, explica tudo de novo, dá exemplo, aí você de repente volta de novo nele, em comparação, em cotejo com outro. Então, houve momentos em que eu fiquei um pouquinho perdida. Pode ter sido só uma questão pessoal minha, por, né, alguém que não conhece esse território a fundo como você conhece, mas eu queria apontar isso, tá? Bom, antes de continuar falando, eu queria ouvir você. Eu li a sua introdução, li o seu texto, voltei para a sua introdução e eu confesso que eu fiquei com uma grande curiosidade. Eu queria que você me dissesse o motivo que levou você a escolher essa temática, esse aporte teórico, e esse ângulo de trabalho. Você disse para a gente rapidamente que você estudou algo parcial sobre isso no seu mestrado. Inclusive, cita o mestrado está lá nas suas referências bibliográficas, né? Mas eu queria ouvir você, né? Você, Sérgio Pessoa, por que você escolheu? Então, abra a palavra para você. Então, porque foi algo meio que natural, assim, né, da minha vida, porque muito cedo eu comecei a fazer terapia junguiana e logo quando eu comecei, assim, né, não logo, uns 2 ou 3 anos depois, eu comecei a ler Tolkien também e lógico, não tinha essa compreensão, né, mas já havia alguns pontos em comum que eu levava para discutir né, e sempre relacionando isso com as questões que eu levava durante a terapia. Então, foi isso me levou para a faculdade de psicologia e isso já me levou também para o mestrado e para o doutorado nesse tema, né? Foi sempre uma coisa muito muito orgânica, assim, né? Aconteceu de um modo entrelaçado já das coisas que eu lia, do tipo de terapia que eu fazia. Talvez se eu tivesse ido para uma terapia comportamental, por exemplo, não teria encontrado esse eco que encontrou, né? Então, foi assim, foi desse jeito muito, muito orgânico mesmo, de levar isso para trabalhar lá na análise e encontrando algumas coisas já, né, bem incipientes, lógico, porque eu não tinha idade para perceber tudo, e isso, né, foi amadurecendo, virou o mestrado, porque eu não tive oportunidade de estudar isso na faculdade de psicologia, né, não é a linha de pesquisa que eu tinha na minha faculdade. Então, no mestrado, eu comecei a desenvolver melhor essa ideia, que acabou indo para o doutorado, e é nisso, foi nessa questão mais, assim, não foi em um determinado momento eu falei, eu vou escolher estudar isso, sabe? Eu já estava estudando isso desde que eu me entendo por gente. Então,
foi basicamente isso. Uhum. Porque eu queria muito ter lido isso na sua introdução. Eu acho que você, embora a sua introdução esteja muito bem posturada, então eu não sei se você conseguiria incluir e onde, mas eu senti falta disso. Eu acho que, ainda mais no doutorado, em que você está defendendo uma hipótese, se colocando, né, dando a sua cara a tapa, digamos assim, eu queria ter lido isso na introdução. Acho que seria interessante esse seu lado individual, né, seu lado pessoal, entrar essa trajetória, mostrando para o leitor, mostrando para quem for ler o seu texto de agora em diante, né, os pesquisadores interessados em Tolkien, os pesquisadores interessados em Jung, as pessoas interessadas em ler pesquisa, as pessoas interessadas em saber o que é pesquisa, o que é uma boa pesquisa, que é o seu caso, é o que você faz aqui, né, mas eu acho que seria interessante, se você conseguir incluir de alguma maneira na introdução, é algo que eu sugeriria, né, depois veja com Cido, veja se dá, se vocês querem, mas eu acho que seria interessante. Eu tenho uma outra pergunta para você, e essa é bastante provocativa, como não poderia deixar de ser, eu adoro perguntas provocativas, mas ela é um pouquinho longa, tá? Então, eu tenho aqui um script para ler, e aí eu vou querer ouvir você também. Uma coisa, Sérgio, me chamou muito a atenção, né? Quando eu recebi o seu trabalho, né, quando eu recebi o convite, depois que eu recebi o seu trabalho, então eu fui ler o seu trabalho para essa atribuição de hoje, está lá o título dele. Logos e a individuação junguiana na obra de Tolkien. Eu pensei, bom, ok, então este candidato vai trabalhar com a individuação junguiana na obra de Tolkien. Continuei lendo. Sumário. Quando eu olhei o seu sumário, eu falei, ué, onde está o Tolkien? No seu sumário, eu estou aqui, enquanto eu estou falando, eu estou procurando a página. No seu sumário você tem títulos, introdução, a poética da psique, ou psique, o processo de individuação, uma odisseia rumo à unidade, Eros e Psique, o processo de individuação na literatura, Psique e Eros, o processo de individuação no mito, Logos, considerações finais. Fiquei pensando, opa, qual é o cerne do trabalho do Sérgio? No título, a Tolkien. Nos títulos dos capítulos, Tolkien sumiu. E aí eu fui ler o seu trabalho, né? E, de fato, Tolkien só vai aparecer mesmo, né, de fato e de direito, a partir da página 67 do seu texto. Você fala nele antes como exemplificação, mas você só vai, né, abraçar o Tolkien e começar a sua análise na 67, num total de 121 páginas, 124 páginas. Então, metade do seu trabalho é um trabalho fortemente conceitual, fortemente teórico, para daí entrar em Tolkien. Pelo menos foi assim que eu vi a arquitetura do seu texto. Então, eu queria lhe perguntar, e como eu falei, é provocativo, o que levou você a escolher essa arquitetura, essa estruturação para o seu trabalho? Não sei se na banca de qualificação você falou sobre isso, mas como eu estou de fora, entrando agora, né, eu gostaria de ouvir, né, o que levou a essa estruturação, né? E queria perguntar o que levou também à escolha dos títulos dos capítulos. E uma terceira questão ligada a isso, se você tinha percebido que Tolkien, o nome do Tolkien não aparece nos títulos, e se foi proposital, ou se Freud explica. Queria ouvir você. Acho que essa é a principal pergunta que eu tenho a lhe fazer hoje, dividida em 3. Certo, deixa eu só anotar aqui certinho. Uhum. Então, o que leva a essa arquitetura, né? O motivo dos títulos dos capítulos, e se você percebeu, e se foi proposital, o nome de Tolkien não aparecer. Porque quem olha para o sumário, o que acontece? Quando a gente deposita um trabalho, e ele fica disponível na base de dados da CAPES, né, ou nos repositórios institucionais, e um aluno, né, um pós-graduando, ou um graduando, está buscando levantamento, né, de textos para ler, para poder escorar suas próprias pesquisas,
quais são os critérios que o aluno, né, que um candidato, que alguém que vai ler seu texto vai usar para saber se esse texto interessa ou não, para ser lido. O título, o sumário e o resumo e o abstract. E aí o seu sumário não me dá token. Então, por isso que eu fiquei um pouquinho pensando sobre isso. Então, eu queria ouvir você. Certo. Então, eu pensei, de fato, nessa estrutura de primeiro fazer assim, metade seria a parte mais conceitual, explicando os conceitos do Jung de um jeito que eu gostaria de ter encontrado, né, quando eu comecei a estudar e eu não encontrei. Então, das pesquisas que eu fiz, eu encontrei assim muito pouco das explicações dos conceitos do Jung feito de um modo mais aprofundado e ainda dando exemplos, né? Talvez porque a grande parte da produção intelectual a respeito de Jung, obviamente, ela foi feita por psicólogos, né, por pessoal da psicologia, e talvez, então, faltasse essa familiaridade com a literatura, né, que é uma coisa que, como você mesmo apontou, está no cerne da psicologia, né, o Freud já fazia isso lá na interpretação dos sonhos, ele traz, né, o Hamlet, né, então, ele vai falar sobre literatura no estranho, né? Ele vai falar sobre Dostoiévski, Irmãos Karamazov também. Então, é uma coisa assim que sempre fez parte da psicanálise e muitas vezes nos textos a respeito do Jung, isso fica um pouco de lado, né? Às vezes tem bastante a questão do mito, né, da mitologia greco-romana, mas e dos autores, né, dos autores assim que de certa forma formam a tradição da literatura ocidental, autores que influenciaram Jung, né? Ele também fala bastante da questão da literatura e da influência que ele teve para a literatura, e essa parte foi suprida muito pelo Bachelard e pelo Frey, né? Que eles trabalham a questão do Jung, mas eles vão mais para a questão da literatura, de fato, né? Dando exemplos literários, exemplos de Homero, Edgar Allan Poe mesmo, né? E enfim, eles também têm essa questão meio enciclopédica de ficar exemplificando isso na literatura, que eu particularmente gostei bastante de ler isso nos teóricos da literatura que escrevem sobre a psicologia junguiana, porque eu acho que fica mais fácil assim de entender essa questão do perene dos arquétipos, né, que eles estão sempre aparecendo de novo nas literaturas, né? Os autores estão sempre revisitando, né? E por que eles estão revisitando? E é por isso que eu nessa metade eu tento explicar e situar bem o leitor nessas ideias mais da psicologia junguiana, mais do inconsciente coletivo, né? E de como isso vai se espelhar na literatura, e também por não ter encontrado essas explicações nas outras obras, né, que eu fui buscar, que eu fui estudar. Quando é uma obra de psicologia falando sobre Jung, geralmente as partes de literatura deixam a desejar. E geralmente quando é um estudo sobre literatura, a parte psicológica deixa a desejar, né? Então eu tentei juntar as duas coisas e para fazer um texto assim diferente do que eu estou acostumado
a lei, tem a questão do próprio arquétipo mesmo, né? Que se você quer chegar na parte interessante, né? Na parte do Tolkien, na parte mais poética, você vai passar pela parte ali, pelas provações da teoria mesmo, né? Assim, da parte mais conceitual. E, né, e aquele que passa, entra nessa caverna, então ele está pronto para depois encontrar a parte mais assim, mais poética, né? O tesouro que tem no fundo da caverna. Foi basicamente isso que eu pensei na hora de estruturar esses então, capítulos. Foi uma escolha consciente, então, dessa estruturação. Isso, essa escolha foi consciente. O do nome dos capítulos eu não tinha me atentado a isso, que não tem o nome do Tolkien, né? Nos dois capítulos que eu falo da obra do Tolkien, realmente eu não. Agora que você falou, eu me atentei, e agora que você falou, isso me incomodou também, e eu penso em mudar, assim, para colocar o nome dele, sim, talvez criar um subtítulo aí, né, nos dois tópicos, porque eu realmente não tinha me atentado. Não, que me chamou a atenção, falei, mas que interessante, né? Será que a gente está diante de um estudo psicanalítico núcleo duro, ou será que a gente vai entrar, não gosto de usar o termo na aplicação, mas assim, a gente não vai entrar no texto literário, porque afinal, né, olhando para o sumário apenas, porque afinal de contas você está inserido num programa de estudos literários, né, de literatura na UFSCar. Eu falei, mas onde está a literatura? Coitado do Tolkien, sumiu do sumário, sumiu dos títulos, né? Então, enfim, eu acho que a grande pergunta que eu tinha para lhe fazer, mais provocativa, era essa mesma, né? Eu queria fazer mais duas perguntas, se eu tiver tempo aqui, qualquer coisa vocês me cortam. Teria outras coisas para falar, mas depois, como eu falei, eu mando depois os meus comentários, e meu e-mail está aberto, qualquer dúvida também, você pode falar comigo depois. Na sua introdução, eu marquei aqui que é na página 12, mas eu acho que, na verdade, é 13. Deixa eu olhar aqui, porque eu estou com uma dúvida de paginação. Não, página 11 do seu trabalho, página 12 do PDF, né, da numeração de PDF versus página de trabalho. Essa é uma pergunta também que eu queria fazer para você. Na página 11, você está falando, né, dos motivos que levaram você a escolher essa temática e do ineditismo do seu trabalho, né? Então, você fez a sua lição de casa direitinho, no sentido de que você foi fazer o levantamento do estado da arte, isso sempre é importante, né, numa pesquisa acadêmica, de mestrado ou doutorado, sempre haver o estado da arte. Quer dizer, a gente não inventa roda, de onde venho, quem já falou disso antes, o que falou, será que falou o que eu quero falar ou não? E você fez esse levantamento, e você se baseou num trabalho primoroso, e que faz propaganda, para quem não conhece, tem que conhecer o Folhas da Árvore, a ficção de Tolkien, dos nossos queridos Cido e Stefano está aqui presente também, né, que é um livro que saiu no ano passado e que faz todo esse levantamento, né, qual é a situação do Tolkien no Brasil, né, o que já foi feito, o que não foi feito, o que merece ser feito. Então, você se baseia fortemente nisso, Sérgio. Então, você está escorado neste livro, né, que saiu no ano passado, e você reproduz aqui para a gente uma tabela, né, que Cido e Stefano já tinham feito antes no livro deles, né, que traz todas as teses e dissertações com um recorte temporal grande, né? Então, teses sobre Tolkien, ponto, né? Seja qual for a perspectiva, Tolkien, ponto, de 97 a 2016, e dissertações de 84 até 2019. E aí eu tenho duas perguntas para lhe fazer, Sérgio, ligando a isso. Você esgotou o levantamento de estado da arte apenas se baseando nesse estudo primoroso do Cido com o Stefano? Ou seja, você não encontrou mais nada mesmo? Você chegou a olhar para artigos acadêmicos nos últimos X anos, 5, 10 anos?
Porque aqui a gente tem as teses e as dissertações no Brasil. Então, o estado da arte que você diz para a gente, olha, o que já foi feito sobre Tolkien no Brasil, está aqui, caro leitor, em teses e dissertações. Você chegou a olhar para artigos? E se você olhou e não trouxe aqui, por que que você não traz? Ou você não trouxe porque você não olhou e por que que você não olhou? E no exterior? Por que que eu estou perguntando isso? Porque é um doutorado, né? O seu trabalho traz uma erudição muito grande, como eu falei no início. E essa erudição passa também pelo levantamento bastante completo de estado da arte. Por um lado, ela tem um bom levantamento aqui, mas ele não está completo, né? Por exemplo, o Cido e Stefano, por questões editoriais, pararam o levantamento de dissertações em 2019, porque o livro teve que ser escrito, teve que ser publicado, demorou para sair, a gente sabe toda essa história, né? Backstage. E de 19 para cá, nós estamos em 22, Sérgio, não saiu mais nenhuma dissertação sobre Tolkien? Não saiu mais nenhuma tese sobre Tolkien desde 2016? Então, eu fico pensando isso, né? Quais foram os critérios seus de seleção e de levantamento de estado da arte? Tá? Então, essa é uma questão que eu lhe faço, e eu vou avançar aqui um pouquinho nas minhas questões, e daí depois você responde o que você quiser responder, tá bom? Porque são realmente questões mais específicas agora, tá? Nas páginas 29 e 30, deixa eu só ver se eu não estou de novo com página errada aqui. Não, 28 e 29 do seu trabalho, e 29 e 30 PDF, numeração do PDF. No finzinho da página 28 do seu trabalho, você está falando de mimesis, tá? Aliás, ainda com relação a isso, deixa eu falar uma outra coisa com relação a mimesis, que está nessa mesma página, está na página 27 do seu trabalho. Deixa eu falar eu ia pular, mas acho que eu quero falar. Na 27 do seu trabalho, você vai entrar no conceito de mimesis, que é um enrosco. Já foi falado muito sobre isso, mas continua sendo um enrosco, né? E você diz aqui das diferenças de dificuldades de traduzir o termo, né? Manter como está, então, né, em português, trazer mimese, ou mimesis, ou imitação, ou representação. E eu estava esperando que você falasse no Auerbach, e você não traz o Auerbach aqui. Falei, que interessante, justo o papa da mímese do país, né, o que mais vai estudar a mímese no Ocidente, né, então eu senti falta disso, e ele deixa claro, ele trabalha com mímese, então assim, senti falta. Mas enfim, aí deixa uma segunda questão ligada a isso. Nesse parágrafo que começa na 27, com ao apontar a unidade na natureza que a poesia imita, Frey traz à tona o conceito de mimesis, termo grego que pode ser traduzido como imitação ou representação. Aí, visto que os processos imitativos são caracterizados na poética de Aristóteles, aqui que vem a minha questão, texto que funda a teoria literária e de domínio obrigatório aos pesquisadores de literatura, não cabe ao presente estudo discorrer sobre as inúmeras elucidações da mimesis. Ok, a minha questão aqui é o seguinte: quando você diz que a poética de Aristóteles funda a teoria literária, pode levar o seu leitor a uma leitura bastante anacrônica do seu texto, porque o próprio Aristóteles não usa o termo literatura. O termo literatura, em grego, seu, né, correspondente em grego, não existia. Ele fala o tempo inteiro na poética em poesia. E ele chega a dizer, né, acho que, se não me engano, é no terceiro parágrafo do início da poética, pelo menos na edição que eu uso, que não é a que você usou no seu texto, então não vou citar aqui porque a minha edição é outra, mas lá na primeira página ele diz que a poesia, ele usa o termo, mais ou menos assim, ele usa o termo na falta de um outro termo, né, na falta de um termo melhor. E alguns tradutores, inclusive, explicam, esse termo melhor provavelmente seja o termo literatura, porque era isso que ele queria dizer. Não era só o gênero poesia, ele estava falando da literatura como um todo. Só que o termo literatura, e por consequência, a teoria literária e os estudos literários, vêm do século XIX.
surge no século XIX, na esteira dos estudos de biologia, filologia, né, classificação e mais classificação e mais classificação, que as áreas de ciências dos românticos alemães em diante foram, de fato, estipular. Então, quando você diz que a poética de Aristóteles funda a teoria literária, eu acho que talvez coubesse uma pequena notinha de rodapé aqui, para o leitor, dizendo, olha, quero dizer que seja um texto fundante, mas ele não funda a teoria literária porque não existia ciência, teoria literária, não existia esse ramo do conhecimento na época de Aristóteles. Então, acho que seria importante isso, tá? Para evitar um anacronismo. E por falar em anacronismo, algumas linhas abaixo, nesse mesmo parágrafo, você faz uma citação do próprio Aristóteles, e você dá para a gente a data, Aristóteles, 2005, página 22. Eu costumo pedir aos meus orientandos, e eu costumo falar em bancas de que eu participo, para tomarem muito cuidado com o uso da fonte como você colocou aqui, porque dá a entender, e fica engraçado, que Aristóteles publicou em 2005. Só se ele voltou da tumba, e se ele voltou da tumba, a gente está na fantasia, né, no maior da fantasia impossível, voltou como vampiro, como é que voltou Aristóteles para nós e publicou em 2005? Pela BNT, Sérgio, aqui, isso no seu trabalho, em vários momentos eu vejo isso, tá? O Aristóteles é o que mais me chamou a atenção, mas pela BNT, em geral, a gente usa colchetes. Então, o que eu peço para os meus alunos? E aí, de novo, fale com o Ciro depois. Eu coloco assim, e peço que meus alunos coloquem Aristóteles, vírgula, abre colchetes, Tirca, 2000 a.C., sei lá, uma data aproximada que a gente acha que a poética tenha sido escrita, né, entre colchetes. E daí a data da edição consultada. Porque daí a gente diz para o leitor, olha, o original é antes de Cristo, a minha edição é 2005. E evita esse tipo de anacronismo que aparece no seu texto com Aristóteles, com Homero também. Homero foi outro que ressuscitou e voltou da tumba, não me lembro agora em que página isso está. Então, uma sugestão, na hora da revisão do seu texto, se você achar que cabe, porque o seu texto é tão bom, então eu fico à vontade para apontar esses pequenos detalhezinhos, procurar detalhezinhos no seu trabalho. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta agora sim, uma pergunta importante. No final dessa página, da página seguinte, da 28, você está falando de mimesis, e você diz assim, última sentença da 28. A mimesis da realidade psíquica, que envolve conteúdos inconscientes importantes relacionados à mãe, surge quando o pensamento é mobilizado para a criação de um texto literário, ou seja, uma parte da psique é inconscientemente imitada por uma ordem correspondente de palavras. Eu li esse trecho, eu nem sei se 10 vezes, talvez. Falei, mas espera um pouco, o que o Sérgio quer dizer com isso? E como fica a função criativa do autor? Como fica o autor diante dessa sua afirmação aqui? Quer dizer que, então, o autor sempre usa de forma inconsciente a mimesis daquilo que ele está retratando? Os conteúdos afloram de forma inconsciente sempre? Mas e o trabalho criativo? Será que não se trata de um processo consciente de busca do inconsciente? Eu fiquei muito impactada com esse trecho, eu acho que foi, do seu trabalho, foi o que mais me pegou. Então, eu queria que você explicasse depois, se você puder um pouquinho, o que você quis dizer, se é sempre inconsciente, se é um trabalho inconsciente, o que você quis dizer com isso, tá? Se essa ordem das palavras é sempre algo inconsciente, eu confesso que para mim não ficou claro, tá? E por fim, eu queria levantar uma coisa sobre as suas considerações finais. Veja bem, eu estou pulando o resto, tá?
Nas suas considerações finais, eu acho que esse trecho do seu texto, esse capítulo do seu texto, da sua tese, é o mais conciso de todos. Em 3 ou 4 páginas, no máximo, você fecha o seu trabalho. Em geral, a gente tem teses muito mais longas, o Alex mesmo mencionou isso hoje, 300 páginas, 200, e considerações finais também mais alongadas para fazer o fechamento. Você tem o dom da concisão extrema, eu acho, né? Você fez uma concisão, um fechamento conciso mesmo. Mas você fez, nessas suas considerações finais, 2 coisas que eu quero apontar. Você faz um juízo de valor sobre o seu trabalho, algo que, em geral, também a gente não vê no gênero tese ou no gênero dissertação. E aí eu quero mostrar o que eu estou querendo dizer com isso. Deixa eu só ver se a página minha está certa ou está errada. Página 111 do seu texto. Mais para o final do primeiro parágrafo. Tudo isso mostra um universo ficcional que não pode ser totalmente encaixado em uma singela tese de doutorado. Falei, singela nada, seu Sérgio, essa sua tese não tem nada de singeleza, sua tese é profunda, sua tese diz a que veio. Singela é modéstia demais, é juízo de valor e modéstia demais. Eu não acho que seja nada singela. Me chamou a atenção o uso do adjetivo. E no último parágrafo dessa página, você também avalia o seu trabalho. Você diz assim, pode-se dizer que o objetivo proposto foi atingido de modo satisfatório. Ah, não foi mesmo. Para mim foi muito mais do que satisfatório. Seu trabalho é profundo, seu trabalho é uma importante contribuição para os estudos tolkianos, é uma importante contribuição de revisão de Jung em contraponto com a literatura. Fazia tempo que eu não via um trabalho recente, né? A gente tem trabalhos antigos que trazem Jung e a literatura, mas fazia muito tempo que Jung, pelo que eu tenho visto, não é mais discutido. Parece que o pessoal deixou lá na estante perdida da biblioteca, e você resgata o Jung. Então, não é satisfatório, não, senhor Sérgio. Se você quiser trazer um juízo de valor, é muito mais do que satisfatório. Por favor, não seja modesto. Tá? Então, enfim, eu acho que era isso que eu queria apontar. Fique super à vontade para refutar, responder só o que quiser. Enfim, eu me dou muito mais do que satisfeita com o que eu li. Eu vou fechar o microfone aqui por causa de barulho de obra no prédio, tá bom? Tá certo. Tá. Então, vamos lá. A questão da poética, sim, de fato, a gente que estuda, né, essa questão da teoria da literatura, a gente sempre vê sendo colocado, né, como o texto que inaugura a poética, mas eu entendo que precisa ser explicado isso, né, para colocar isso de fato num contexto, do mesmo jeito que tem a obra aqui que eu coloco, O Asno de Ouro, é chamado de romance pela crítica, né? Eu até coloco aqui romance, mas entre aspas, né? Até na minha edição aqui, que agora eu não vou conseguir pegar, eles chamam de um romance, mas cai nessa mesma questão, né? Se você for pegar o pé da letra, isso será uma anacronia, mas questões que a crítica posterior, né, vai atribuindo aos textos. Então, de fato, acho que essa questão cabe uma nota de rodapé explicando que foi a crítica, né, depois de muito tempo, que atribuiu esse termo, essa função ao texto do Aristóteles, que na época não existia ainda o termo, né? Não foi, consequentemente, não foi a intenção dele escrever. É mais um texto sobre poesia mesmo, sobre a tragédia e tal. Agora, a questão do que você colocou, né, 2005, realmente eu não sabia que podia ser feito, né? A gente procura nas normas
da ABNT, eles colocam citação, né, você vai colocar o nome do autor, a data da publicação em questão, que você está, da edição, né, e a página. Então, foi por isso, seguindo a norma da ABNT, que eu coloquei, né, a data equivalente ao livro que eu tenho na minha mão, né, da edição moderna que eu tenho na minha mão. Então, de fato, eu vou atrás disso que você comentou, para aprender da outra maneira, que realmente eu não sabia disso, que tinha esse outro modo de se citar. E, deixa eu ver aqui, da mimesis, né? Da mimesis, nesse momento eu comentei a mimesis como imitação do inconsciente, mas pegando o termo, tentando aproximar a ideia de mimesis da definição do Jung, como ele fez na obra dele, né? Aí, mais para frente, aqui no capítulo 3, aqui na página 66, aí eu trago a questão de que a obra literária não pode ser entendida simplesmente como a imitação do inconsciente, né? Porque tem a questão, por exemplo, da tradição literária também, e da faculdade criativa do autor mesmo, do poeta, né? Que no termo clássico, né? Na poética clássica já se diz, né, que na fantasia eles imitam os homens melhores do que realmente são. Então não é uma imitação pura, né? O autor já acrescenta alguma coisa aí, né? O Aristóteles vai falar que a tragédia é a imitação dos homens melhores do que eles realmente são. Então ele já tem algo criativo aí. E eu trago isso também para nesse trecho que eu estou comentando, no início do capítulo 3. Então, o nosso termo ele vai também englobar a consciência, né? Como você bem falou, também tem um trabalho da consciência, né? Não só do inconsciente, tem as intenções do autor, a mobilização da tradição, né? O autor estuda a tradição, e isso é feito de modo consciente, embora também tenha suas raízes inconscientes. Então, eu coloco aqui mais para frente que nossa ideia de mimesis vai ser entendida como a imitação tanto do inconsciente quanto da consciência, né? Que é mobilizada também por meio da criatividade do autor. Isso já é uma coisa que tem no Fry, né? Que ele coloca que o pensamento é imitado no momento de se criar um texto literário, né? Na Anatomia da Crítica. Eu estou parafraseando, mas é mais ou menos isso que ele fala na Anatomia da Crítica. Então, sim, nesse momento que você citou, eu uso somente o inconsciente, porque eu estou remetendo à ideia do Jung, e ele, né, trabalha com essa questão do arquétipo como uma representação inconsciente, e eu tento esclarecer isso mais para frente, né, no começo do capítulo 3, quando eu faço essa recapitulação do arquétipo, e eu coloco essa questão de ser tanto algo consciente quanto inconsciente, né, tanto algo intencional, né, algo criativo da parte do autor, quanto intencional das questões psicológicas. Mas talvez, então, como você ficou com essa questão, acho que vale a pena eu voltar nesse trecho e dar mais uma pincelada nele, de fato, para tentar justamente esclarecer isso, que nós não estamos tratando a literatura como uma simples imitação do inconsciente, né? Mas, de alguma forma, estamos pegando essa ideia, talvez a literatura também pode ser analisada dessa forma, mas não se limita a isso, né? Não é só isso. Talvez uma nota de rodapé, mais uma vez, né, fazendo esse disclaimer, né?
ou pelo menos se remetendo ao capítulo na página X, voltaremos a esse tema, voltaremos a essa questão, porque às vezes a gente anuncia um determinado conceito ou uma determinada ideia e não aprofunda, e vai falar disso só mais para frente, mas para o leitor, às vezes, nem sempre fica claro, né, o que a gente quer dizer naquele momento, e às vezes, ou a gente já conceitualiza de uma vez, já fala que vem de uma vez, né, quando traz uma ideia nova, quando traz um conceito, ou pelo menos, né, fazer uma costura melhor. Aí, nesse momento, eu acho que faltou mesmo essa costura melhor. Ou você explicar um pouco mais, né, qual é a sua ideia né, do literário com relação a isso, ou pelo menos uma nota de rodapé se remetendo à questão, dizendo, olha, voltaremos a essa questão ao lidarmos com a questão literária na página X do nosso trabalho. Porque aí acho que facilita um pouco para o leitor. Tá certo. Deixa eu anotar aqui. Muito obrigado, viu, professora Renata, pela leitura e pelas considerações. Imagina, desde já parabéns pelo trabalho, né? Fazendo minhas as palavras do Alex, seu trabalho realmente está muito bom. Então, a gente se vê na obrigação de achar as firulas, né? De achar os detalhezinhos e fazer as provocações, né? Realmente no detalhe, porque realmente o trabalho está muito bom. Parabéns desde já aos dois. Obrigado. Eu acho que eu não respondi a questão da introdução, né? Do levantamento bibliográfico. Não. De fato, de fato, assim, já, sim, né, por exemplo, o Stefano já defendeu a tese dele, e ela já, a tabela já não engloba a data de defesa dele, né? Então, quando eu fiz a introdução, eu tentei fazer um levantamento só de teses de doutorado e dissertações de mestrado. Embora eu tenha pesquisado, né, artigos, eu não coloquei aqui, porque por uma questão de espaço mesmo, assim, e de tempo, né? A gente sabe como é bem corrido em determinado momento terminar o texto, e eu preferi muito mais assim focar mesmo na parte do texto, dos conceitos e das explicações, da análise da obra de Tolkien, e acabou ficando um pouco negligenciada essa questão da atualização, né? Eu usei a tabela do livro do Stefano e do Cido, porque realmente eles fizeram um trabalho muito bom de cavocar mesmo, né, para ver todos os textos que foram publicados desde 1984, né? E como isso estava muito bom, eu coloquei no meu texto, eu citei ele no meu texto, consciente de que já outras obras já foram publicadas, outras teses já foram publicadas, mas realmente uma questão de tempo, eu não consegui atualizar isso. Mas, então, essa é basicamente a explicação o prazo, né? A gente sabe que em determinado momento da escrita o prazo começa a apertar, eu quis priorizar outras partes do texto, então eu acabei citando nesse período de tempo, né, nesse recorte de tempo que o Stefano e que o Cido fizeram, de 84 até 2019, e faltou de fato com essa lacuna de fato nos atuais, né? Mas foi questão de tempo mesmo.
Nada, aqui uma notinha de rodapé, mais uma vez, não explique. É verdade. Né? Deixa eu até anotar aqui essa. Porque daí não parece que você não se atentou para o que há de mais recente. Simplesmente houve uma questão, houve uma escolha. A escolha passou por um problema temporal, ponto. E se você depois for publicar o seu trabalho, aí você vai precisar atualizar, Uhum. né? Trazer artigos, trazer trabalhos mais recentes, inclusive eu acho sim, no exterior seria interessante ver o que há, porque a gente tem esses recursos, né? Hoje está tudo bem mais fácil de conseguir acesso aos bancos de teses, dissertações, inclusive no exterior. Antigamente a gente não tinha acesso a isso, só indo lá, só viajando, pegando a malinha, gastando uma fortuna, que muitas vezes a gente não tinha, para ir para uma biblioteca X, e mesmo assim ficava restrito a essa biblioteca e não a outras. Hoje está tudo online. Então, fica aí uma dica, notinha de rodapé por enquanto e depois ampliação. Eu acho que, para mim, tá ok. Maravilha, Renata. Muito obrigado pelas suas considerações, muito importantes, né, esse rastreamento de detalhes, né, dentro de um trabalho do porte, né, do trabalho do Sérgio. E vamos todos, né, rezar para que Aristóteles e Companhia Limitada não estejam reencarnados, né, ou ressuscitados aí, ou advindos da tumba no presente momento, porque senão a gente manda de volta, porque já deu, né? Chega, tá bom, é mais do que o suficiente, certo? Que foi feito no século IV antes de Cristo, tá ótimo, não precisa mais nada. Bem, então, vamos dar então a nossa pausinha, né? A gente volta, pode ser daqui uns 15 minutos, gente? Então, aí a gente volta daqui uns 15 minutos. Não é necessário sair da sala, tá? É só fechar áudio e vídeo, tá bom? Não precisa sair da sala se não quiser. Sair, eu digo, sair mesmo da sala e depois ter que entrar novamente com o link. Agora, no meu relógio aqui são 15h35, a gente volta 15h50. Perfeito? 15h50, a gente retoma com a fala do Álvaro, tá? Então, até daqui a pouco eu vou parar a gravação, tá bem? E aí a gente volta a gravar no próximo conjunto, na próxima dupla de arguidores, tá bem? Então, até daqui a pouco.